Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã, hoje dia 28 de abril do ano 2026. 28 de abril do ano 2026, estamos a 3 dias de finalizar este mês de abril. Agradecidos ao Senhor por este novo, belíssimo amanhecer aqui na cidade de Cacequi. Frio, sim, está frio, está 7 graus nesta manhã aqui na cidade de Cacequi. Porém, como sempre digo, o Espírito Santo do Senhor nos aquece, nos fortalece e nos dá as forças para poder abandonar o monte de cobertas que está sobre nós. Para poder, então, estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com cada um daqueles que irão se conectar e logo estarão participando nos diferentes grupos de Facebook, de WhatsApp, enfim, vão estarem ali e assistindo a nossa transmissão. Agradecemos a Deus pelo alcance que está tendo estas lives, até onde elas estão chegando, a lugares onde nós pensávamos que nunca chegaria, mas estamos chegando bem longe e bem longe mesmo daqui do Brasil. Bom dia, nossa irmã Idalina, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que a graça do Senhor esteja sobre você neste dia e venha colmar de bênçãos sobre você. Nossa irmã Maria também já está conosco aqui, da cidade aqui de Cacequi. Um grande abraço para ela, para sua família, seu esposo, filhos. Deus abençoe poderosamente as suas vidas. E somos gratos ao Senhor por poder estar a cada manhã trazendo uma palavra do Senhor. E tem nós pedido algumas pessoas, alguns irmãos também, de que nós façamos nossas transmissões também em espanhol. Então estamos sábado e domingo fazendo em espanhol. Nós fizemos esta semana passada às 7 horas da manhã, sábado e domingo, porém creio que este próximo final de semana vamos passar para as 8h30 da manhã, porque é o final de semana e muitas pessoas aproveitam para descansarem um pouco mais, estar um pouco mais na cama. E estamos começando nesta manhã a Bíblia, o mate e o amanhecer. Deixe seu comentário, mande seu bom dia aí, deixe seu comentário. Você pode interagir conosco, pode deixar seu pedido de oração, que nós estaremos orando por sua vida, pela sua casa, pela a sua família. Nicolás, da cidade de Montevidéu, bom dia, Nico. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que Deus venha abençoar poderosamente a vida de Inês, que a graça do Senhor esteja sobre vocês nesta manhã de terça-feira. Mas vamos à palavra de Deus. Neste dia nós estamos falando de homens que realizaram coisas que nenhum outro homem na história da humanidade realizou. Falamos de Caleb, como um homem com 85 anos conquistou o Monte Horebe, expulsou os descendentes de Anak, que eram homens gigantes, homens fortes, do Monte Horebe. Falamos de Gideão, um homem que se considerava covarde, que se considerava o mais pobre de todo Israel, o mais pequeno da sua família. Porém, Deus deu-lhe a sabedoria, deu-lhe a estratégia, e com 300 homens, ele venceu 132 mil homens do exército inimigo. Hoje estamos em Juízes, capítulo número 15,
onde vamos estar falando de um homem chamado Sansão. Sansão foi um homem que já nasce debaixo de um milagre de parte do Senhor. Seu pai chamava-se Manoa. Ele era da tribo de Dan, em Israel. Seu pai se chamava Manoa. O nome da sua mãe não aparece na Bíblia. É uma daquelas tantas mulheres anônimas na Bíblia, que não conhecemos seus nomes, mas está a sua coragem, sua ousadia, como foram usadas por Deus, e que marcaram também uma certa diferença na época, sem sequer ser registrado o seu próprio nome na palavra de Deus, totalmente no anonimato. E esta mulher não tinha filhos, e através de um milagre do Senhor, ela vai ter um filho chamado Sansão. Este filho chamado Sansão, a ordem do Senhor é que ele seria nazireu. O que é um nazireu? Um nazireu era um homem uma criança que nascia totalmente consagrada ao Senhor. Ele tinha certas restrições na sua vida e na sua criação. A sua mãe recebeu toda a informação necessária para poder criar aquele filho de acordo ao que Deus tinha estabelecido, que ele ia ser um nazireu. Entre outras coisas, o nazireu não poderia cortar-se o cabelo, não poderia recortar a sua barba. O nazireu não poderia beber vinho, nem cidra, nem nenhum tipo de bebida fermentada. Ele era santo para o Senhor, apartado para o Senhor, exclusivamente propriedade do Senhor. Assim como é você, assim como somos hoje nós, somos propriedade exclusiva dos santos, do Rei dos céus, do Rei de Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso, nos tem como sua propriedade exclusiva. Somos um real sacerdócio, somos uma nação santa, escolhida por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua abundante luz. Você, eu, já não somos qualquer coisa. Nós somos filhos de Deus. E contra um filho de Deus, o inimigo não tem poder. Contra um filho de Deus, não tem inferno que se levante. Se o inferno se levanta, é para cair novamente. Poderão levantar-se potestades, principados, o próprio Satanás, mas é para cair. Porque o poder de Deus está sobre a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós parássemos para pensar, veríamos quantos livramentos Ele nos dá no nosso dia a dia. E é justamente sobre isto que vamos falar da vida de Sansão. Sansão teve uma vida devassa? Teve. Ele desobedeceu a Deus? Desobedeceu. Ele, entre outras coisas, ele não poderia tocar absolutamente em nada que estivesse morto. Nem sequer no velório do pai ele poderia ir, pois ele era um nazireu. Agora, ele mata um leão e logo vai tirar um favo de mel de um enxame de abelha que estava no corpo daquele leão depois de dias que ele estava morto. Ele já desobedece a Deus. Ele desobedece ao Senhor quando começa a brincar com o pecado. Ele está desobedecendo ao Senhor. Mas dentro de tudo isso, ele foi usado por Deus. Lá no final da sua vida, ele vai arrepender-se dos seus pecados, acorrentado e cego. É o que Satanás faz quando as pessoas começam a brincar com o pecado. Ele acorrenta e arranca os olhos. Deixa a pessoa cega, espiritualmente falando. Não tem discernimento, já não enxerga mais as coisas de Deus. E tem muitos cegos espirituais que estão dentro das nossas igrejas.
que não discernem a palavra de Deus, que não entendem a palavra de Deus, que não têm compromisso com a palavra de Deus, que não têm compromisso sequer com o próprio Deus. Com a sua boca o estão confessando, mas o seu coração está longe do Senhor. Assim como o povo de Israel no livro de Juízes, eles clamavam ao Senhor e serviam a outros deuses. Eles clamavam ao Senhor e estavam metidos na bruxaria, na feitiçaria, na idolatria. Estavam adorando deuses dos seus próprios inimigos. Adoravam a Baal, o deus dos filisteus, que era o que estavam oprimindo a Israel agora. Os filisteus eram uma nação forte, que tinha se estabelecido na Palestina, em Canaã. Eles vieram pelo mar Mediterrâneo, acredita-se que de alguma ilha perto da Grécia, e se estabeleceram em Canaã. Eram homens que suas armas eram diferenciadas das armas daqueles povos daquele lugar. Aqueles povos ainda estavam na era do cobre e do bronze. Agora, os filisteus já trabalhavam o ferro. Era uma grande diferença. Suas armas eram melhores. Suas lanças, suas espadas, seus escudos, seus carros de guerra, seus cavalos. Era um exército extremadamente preparado. Suas armaduras eram totalmente diferenciadas das do povo de Deus e das outras nações que habitavam ali em Canaã. E eles estão oprimindo Israel. E neste contexto todo, Sansão vai apaixonar-se por uma mulher filisteia que morava numa cidade filisteia chamada Timná. Seus pais sofreram muito por isso. Porém, seus pais não entendiam que isto era uma estratégia de Deus para que Sansão começasse a desenvolver ou a fazer aquilo por o qual ele tinha sido escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele tinha sido abençoado por Deus com uma força sobrenatural. E essa força sobrenatural iria fazer com que ele sozinho libertasse a todo Israel das mãos dos filisteus. Agora Sansão decidiu brincar, decidiu achar-se, para usar uma palavra que você possa entender, o bonitão da época, o galã da época. E foi então, e casou-se com esta mulher de Timná. Mas na mesma noite do seu casamento, na festa, vai ter um problema ali, e ele vai ficar bastante aborrecido com isto e vai fugir daquele lugar. E passado alguns dias, que é onde nós queremos chegar, diz a palavra de Deus, pois na época da colheita do trigo, Sansão visitou a sua esposa com um cabrito, e ele lhe disse: entrarei a minha esposa dentro da câmara. Porém, o seu pai não permitiu que ele entrasse. E o pai dela disse: em verdade, eu pensei que tu tinhas a odiado sobremaneira. Por isso, eu a dei a teu companheiro. Não é mais bela do que ela, a sua irmã mais moça. Toma, rogo-te, em lugar dela. O que aconteceu? Sua esposa já tinha outro. Sua esposa, a palavra de Deus diz que ela ficou com seu companheiro, com seu amigo. Agora, como era costume na época, isso nós vemos lá no livro de Gênesis também, com Labão e Jacó, quando ele engana Jacó, dando primeiramente Jacó queria casar-se com Raquel, e
Labão vai dar como esposa para ele sua filha maior, que chamava-se Lia. E veio depois disso um grande problema. Essa é outra história bíblica. Agora, Sansão o que faz? Sansão, então, ele ficou agobiado, ferido, enfurecido, e fez algo sem pensar. Sabe, muitas vezes nós atuamos nesses momentos em que nossas emoções ficam desordenadas por alguma situação adversa que pode apresentar-se nas nossas vidas, e nós não sabemos como dominá-las, não sabemos como dominar o nosso caráter, não sabemos como dominar as nossas emoções, e fazemos coisas que no momento de raiva, de fúria, logo nós podemos nos arrepender. Por isso é importante buscar essa paz na nossa vida que somente Cristo nos pode dar. Que nós venhamos receber essa paciência que é um fruto do Espírito Santo. A paciência, a mansidão é um fruto que vem do Espírito Santo de Deus. É todo um combo completo que Deus dá para os seus filhos. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso número 22. Diz que o fruto do Espírito é o amor, a mansidão, a benignidade, a paciência, e por aí vai indo os frutos do Espírito. Isso é importante nós começar a praticá-los para que quando chegue o momento da adversidade, nós possamos estar, sim, totalmente preparados para não fazer nada errado nas nossas vidas. O que fez Sansão? Imagine, diz a palavra de Deus que ele capturou 300 raposas e tomou tições e virou-se a cauda, e virou as caudas com cauda e pôs um tição no meio das suas caudas. 300 raposas. Para você entender, aqueles que não são aqui da região e que não entendem muito bem o português, raposa vem ser o sorro, ou aquilo que nós conhecemos também aqui no Rio Grande do Sul como o cachorro do mato, cachorro do campo, aquele sorro. 300 caçou Sansão numa noite. Imagine, fez tochas, atou cauda com cauda, e aquela tocha no meio, e largou aquelas 300, ou de par em par, 150 par de raposas ou sorros, no meio das plantações dos filisteus. Queimou absolutamente tudo. Queimou absolutamente tudo. Era isto que Deus queria que ele fizesse? Não. Era para ele enfrentar aos filisteus. Era para ele libertar ao povo de Deus. Mas isto enfureceu aos filisteus. Esta a ação primeira de Sansão enfureceu ao inimigo. O inimigo, ele se enfurece quando você decide abandonar o pecado, se rebelar contra ele e servir a Cristo. O inimigo fica enfurecido. Até o momento que você toma a decisão de servir a Cristo, o inimigo está quieto, pois ele é quem está dominando, ele é quem está aprisionando, ele é que tem encerrado você numa prisão chamada medo, ou até muitas vezes eu digo que nós mesmos nós encerramos nas nossas próprias prisões, chamada ego, orgulho, inveja, enfim.
e nós encerramos ali. Então o inimigo, que é Satanás, o diabo maligno e toda a sua corja de demônios, se enfurece contra aquele homem, contra aquela mulher, que decide então entregar a sua vida a Cristo. Bom dia, Alfredo, aqui na cidade de Cacequi, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus netos. Outro dia vi uma foto com a netinha ali, que Deus venha abençoar poderosamente, que essa criança possa crescer em graça e sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Ele fez um primeiro movimento, Sansão, mesmo que, desde o meu ponto de vista, bastante errado. Agora, os filisteus se enfureceram contra ele e perguntaram quem fez isto. E responderam: Sansão, o yerno do Timnita, porque ele havia tomado a sua esposa e havia entregado ao seu companheiro. E os filisteus subiram e atearam fogo nela e em seu pai. Veja a classe, o tipo de pessoas que eram os filisteus. Esta mulher, ela era uma filisteia. Seu pai era um filisteu. Mas eles vão colocar fogo na sua casa, neles. Enfurecidos. Por culpa de quem? O culpado era Sansão. Mas eles foram contra aquele que está mais debilitado. Foram contra aquele que estava indefeso. Assim é que trabalha o inimigo também. O inimigo vai atacar, não aquele que está firme. Claro que ele sempre vai estar ao redor, como diz a palavra de Deus, como um leão procurando a quem devorar. Lá em 1 de Pedro está isto escrito. Que ele anda como um leão caminhando ao nosso redor, procurando a quem devorar. Isso é o que ele está fazendo. Agora, quando uma pessoa se afasta do corpo de Cristo, que é a igreja, quando alguém pensa que pode caminhar sozinho, porque hoje tem esse pensamento maligno que faz com que pessoas venham se submergir nessa crença, nessa ideologia, nessa prisão diabólica, de pensarem que eles não necessitam de congregar ou de ouvirem a palavra de Deus, e se levantam contra a igreja e até contra a própria palavra de Deus, criando a sua própria teologia, a sua própria ideologia, sua própria interpretação, pobre e massacrada pelo inimigo, pobre as suas mentes, que foram cauterizadas pelo inimigo. Se você já assistiu a algum documentário da África sobre os grandes predadores, você vai ver o seguinte: que um leão, um tigre, uma pantera, eles não vão atacarem a manada inteira. Vem aquela manada de búfalos e lá atrás vem um sozinho, separado de toda a manada. É aquele que eles vão atacar. É aquele que eles vão atacar. Por quê? Porque ele está sozinho. Ele não está em comunhão. Ele não está em unidade com o corpo de Cristo. Então ele vai ser atacado. É isso que o inimigo faz. Agora, os filisteus vão, então, diz a palavra do Senhor, e acamparam em Judá e se espalharam em uma cidade chamada Lei. E os homens de Judá disseram: por que subistes vós contra nós? E eles responderam: para amarrar Sansão subimos nós.
para fazer com ele como ele fez conosco. Agora se levantaram contra Sansão. O certo é que o seu próprio povo, sua própria nação, seus próprios irmãos, diz aqui a palavra do Senhor, que eles subiram 3.000 homens. 3.000 homens de Judá foram para o cume da rocha de Etá, aonde estava Sansão, e falaram para ele todas estas coisas. Agora, Sansão se levantou contra os filisteus. Sansão foi escolhido por Deus. Sansão era a esperança, o libertador de Israel. Para seu próprio povo, que por causa da sua idolatria e por adorar a outros deuses, estava debaixo do domínio dos filisteus. E o engraçado é que eles adoravam aos deuses dos filisteus. Eles adoravam a Baal, adoravam a Milcom, adoravam a Quemos e a outros tantos deuses dos filisteus. Mas mesmo assim, eles eram servos, escravos dos filisteus. Tinham que pagar seus impostos, suas colheitas eram roubadas. Enfim, faziam o que bem queriam com o povo de Israel. Matavam a quem ele queria, a quem queria, e davam vida a quem eles queriam. Bom dia, Braulio Ramon, em Puerto Rico. Que Deus abençoe poderosamente a vida de Braulio Ramon e sua esposa Laura. Que Deus venha abençoá-los, que Deus venha abençoar a sua casa, a sua família, seus netos. Que Deus derrame da sua graça. Eles foram meus pastores lá pelo ano 81, 82, creio que é. Eu gosto muito de falar de datas porque ficamos mais velhos. Mas foi lá nessa época e agradeço a Deus por todos os ensinamentos que recebemos naquela época e até o dia de hoje não me esqueci de nenhum deles. Dei trabalho para esse casal, dei, mas estamos aqui firme com o Senhor. Um grande abraço. Agora, o povo de Israel servia o mesmo Deus que Sansão, o povo de Judá. E 3.000 homens se juntam, veja bem, para irem prender a Sansão. Quem era Sansão? Sansão pertencia ao mesmo povo. Ele era da tribo de Dan. Ele era o que ia libertar a Israel das mãos dos filisteus. Juntaram-se e puseram-se de acordo com o inimigo para prenderem a Sansão. Isso tem alguma similitude com os tempos dos quais nós estamos vivendo. A Igreja de Cristo deveria ser uma, deveria estar unida no mundo inteiro. Mas mesmo aqui na cidade onde nós estamos, não tem uma unidade do corpo de Cristo. Não tem uma unidade do corpo de Cristo. Somos uma cidade de 10, 11 mil habitantes, e onde se nós sentáramos e colocar na ponta do lápis, não vamos chegar a 1.000 pessoas que tenham se convertido ao Senhor, verdadeiramente ao Senhor. E se passamos pela peneira, como fez Deus com Gedeão, de 32.000, de repente ficaram 22. E por aí foi diminuindo, até ficar 10.000, até ficar 300. Se passamos pela peneira
Quantos verdadeiramente aqui nesta cidade, falo desta cidade, deste município de Cacique, se o arrebatamento da igreja fosse agora, quantos subiríamos para o céu? Quantos realmente subiríamos com o Senhor? Desses aproximadamente 1000, estou sendo até bondoso, porque creio que na realidade, se chegar a 700 é muito. Mas a igreja não está unida. É a mesma história. Para fazer o bem, não se encontra ninguém. Agora, quando é para fazerem o mal, existe unidade. Veja bem, vou dar somente um exemplo e vamos continuar com Sansão. Quando quiseram matar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os fariseus e os saduceus eram inimigos, por questão de crença, por questão de teologias, enfim, mas eram inimigos. Mas eles se uniram contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se haverá necessidade de rever alguns princípios estabelecidos por homens dentro da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a igreja não é nossa. Temos o costume de dizer a igreja do pastor fulano, do ciclano. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Certo é que eles amarram a Sansão. Amarram Sansão, diz a palavra de Deus, com cordas novas. E já vamos chegar ao fato extraordinário de Sansão. Como Deus pode salvar aos seus filhos e te dar armas para derrotar ao inimigo. Às vezes nós nos acovardamos diante do inimigo, nós acovardamos ante as situações. E sempre falo que, quando falo de inimigo, não estou falando de uma pessoa física. Estou falando de principados, potestades, que habitam nas regiões celestes. Ali é onde está o nosso campo de batalha. E não é com espada e com jabalina, como disse o rei Davi, mas sim com o Espírito do Senhor. E é justamente isso que vai acontecer com Sansão. E a palavra de Deus vai dizer que os filisteus entregaram ele nas mãos dos filisteus, prometeram que não iriam matá-lo e entregaram ele. Versículo 14. Quando ele chegou ali, os filisteus bradaram contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como um linho queimado ao fogo, e as suas ataduras se soltaram das suas mãos. E ele encontrou uma mandíbula nova de um jumento, e estendeu a sua mão, e a tomou, e com ela matou 1000 homens. Deus te dá as armas para vencer o inimigo. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão. Hoje, o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos dá o discernimento, Ele nos dá o entendimento, Ele nos capacita, Ele intercede por nós com gemidos indescritíveis. E Ele vai nos dar a estratégia, vai nos dar as armas para vencer o inimigo. Falávamos que os filisteus eram homens fortemente armados, lanças de ferro, espadas de ferro, escudos de ferro, armaduras. Que tinha Sansão, a queixada, aqui diz, você diz aqui, uma mandíbula de um jumento, a queixada de jumento, novo, fresca, que estava ali. Foi a arma
quem encontrou Sansão. Deus vai te dar as armas. Não te preocupes. Não te preocupes por o poder bélico do inimigo. Preocupa-te pela tua vida. Como está a tua vida perante o Senhor? Como está a tua vida perante o Senhor? Como está a minha vida diante de Deus? Como estamos nós diante do Senhor? Podemos nós vencer o inimigo? Podemos. Ou a queixada de jumento, a mandíbula, pedaço de osso. Homens fortemente armados, sim. Homens guerreiros, sim. 1000 matou Sansão. 1000 deles matou Sansão. E Sansão disse: com a mandíbula de um jumento, pilhas sobre pilhas, com a queixada de um jumento, eu matei 1000 homens. E sucedeu que quando ele terminou de falar, arremessou a mandíbula longe da sua mão e chamou aquele lugar Ramá-Lei. Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar as armas. Não sei qual é a situação que você possa estar passando neste exato momento. Eu não sei. Verdadeiramente não sei. Mas o Senhor sabe a situação por a qual você está passando. Pode ser um problema espiritual, pode ser. Enfermidades, pode ser. Wilson, na cidade de Taquarembó, bom dia, meu irmão. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Talvez você está precisando de um livramento. Deus vai te dar esse livramento. A proteção de Deus está sobre você. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ele vai estar seguro. Aquele que está debaixo da sombra do Onipotente, ele está guardado, está protegido. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Ou se você que está aí pensar durante esta semana, durante este mês, quantos livramentos Deus te deu? Agora, chegaram os frios aqui. Braulio Ramon, chegaram os frios. Hoje ele não passa mais frio ali. Mas, juntamente com os frios, vem os vírus da gripe. E a palavra de Deus diz que peste nenhuma tocará a tua morada. Pois bem, vamos nos preparar então, para que nenhuma peste venha tocar realmente a nossa morada. É um inimigo? É um inimigo, claro que sim. Mas já Cristo venceu na cruz. Vamos começar a tomar posse. Mas depois dessa vitória, veio a seca. Sabe que o inimigo, ele é muito astuto. Muito astuto. E depois de uma grande vitória, o calor. Vamos para então. Depois de uma grande vitória, é quando mais nós temos que vigiar. Sansão teve sede. Deus supriu para ele. Diz que Deus abriu um lugar oco que estava na mandíbula e dali chorrou água e depois de beber o seu espírito retornou a ele e reviveu. Nesta tradução diz que da própria mandíbula, da própria queixada, saiu ali a água para Sansão. Em outras traduções diz de uma rocha. Fabiane, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe sua vida, seu esposo, nosso prefeito, que Deus venha abençoar a sua casa,
a sua família nesta manhã de terça-feira. Agora, eu dizia que depois de uma grande vitória, nós temos que cuidar o contra-ataque do inimigo. Foi uma coisa que me custou muito aprender e cometer alguns erros grosseiros na minha vida. Aproveitar e vou contar algo que aconteceu na minha vida, a nível de testemunho. Jovem, e por primeira vez, o pastor Braulio e Laura, que deve estar aí, vão saberem o que realmente aconteceu na minha vida. Nunca contei para ninguém. Na cidade lá de Artiga, o departamento de Artiga, tem uma vila chamada Jacaré, ou Bernabé Ribeiro. Eu tinha 18, 19 anos e viajava para aquele lugar. Às vezes ia com o pastor Ramon, às vezes ia sozinho. Em uma certa oportunidade, Deus operou algo sobrenatural naquele lugar. E eu não falei para ninguém. A pessoa surda.